Você é uma pessoa que se considera super conhecedora de si mesma? Aquela pessoa que quando a gente pergunta quem você é, você sabe se descrever assim do início ao fim, com detalhes, você sabe exatamente o que te deixa bem, o que te deixa feliz, o que te incomoda, o que te angustia, o que te deixa irritado aí acerca das situações que acontecem na vida? Você sabe exatamente por que você acorda todos os dias de manhã? Se você sente dificuldade em alguma dessas respostas ou talvez em todas, esse vídeo aqui é especialmente para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, aqui é o Descomplicando com a Fran. O objetivo desse canal é de verdade tornar aí a tua caminhada rumo a bem-estar, felicidade, autoconhecimento, mudança comportamental muito mais simples, leve, descomplicada, porque pode sim fazer mudança na nossa vida, pode ser leve, pode ser gostoso. Apesar de a gente ter criado aí ao longo da nossa história uma série de visões deturpadas acerca disso. A gente acha que mudar é difícil, que viver bem é difícil, que viver bem dá trabalho, que ser feliz dá trabalho. E na verdade, viver mal é que dá trabalho, ser infeliz é que dá trabalho. Então o objetivo aqui desse canal é justamente esse, ele vem totalmente aí pautado nos meus atendimentos, nas vivências que eu tenho dentro do consultório, quando os meus pacientes chegam achando que terapia é muito difícil, e aí quando a gente começa a trabalhar e trazer aí todas as ações pertinentes, as pessoas começam a entender que não, que antes é que estava muito difícil. Então, o nosso tema de hoje vem totalmente conectado também com esse descomplicar aqui, que é o objetivo do nosso canal. E hoje a gente vai falar de onde tudo começa, descomplicando aí o autoconhecimento, que muita gente torce o nariz, é verdade, mas sem ele a gente acaba não indo muito longe. Se você não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, eu sou psicóloga, sou Master Coach Ericksoniana, practitioner em PNL, trabalho fortemente a questão da psicologia positiva, mudança comportamental, é com isso que eu trabalho diariamente, é isso que eu vivo, é isso que eu acredito, é nisso que eu vejo aí os resultados acontecendo. E hoje o meu objetivo é trazer um pouco aí desses conhecimentos adquiridos ao longo da vida, da história e dos meus estudos, para que a gente possa juntos aqui descomplicar um pouquinho do nosso autoconhecimento e para que até o final desse vídeo você saia aí se entendendo um pouquinho mais e saia também com ações práticas. Todos os vídeos aqui do canal, eles trazem ações práticas para que você possa sim escutar aqui, aprender, mas implementar na tua vida, porque eu observo no consultório que as pessoas têm essa grande dificuldade, né? As pessoas às vezes chegam, Fran, eu fiz terapia, mas não funcionou, eu não entendi, né? Não é que não funciona, é que a gente precisa entender como aplicar isso na nossa vida. Caso contrário, se a gente só tem o conhecimento e não utiliza ele não serve aí para muita coisa. Então o objetivo aqui do canal é esse mesmo, é você entender, claro que eu vou te dar aí uma noção, né, mas no geral uma noção descomplicada, simples, para que você tenha ao menos a base e em seguida a gente fecha aí implementando as ações. E se você está aqui acompanhando os vídeos, se você acha que esse canal faz sentido para você, já aproveita agora, já deixa aqui o teu like, já se inscreve no canal se você está me vendo no YouTube, porque é muito importante para mim. Quanto mais você interage aqui a partir dos meus vídeos, mais os algoritmos aí de YouTube, Facebook, Instagram entendem que esse vídeo tem valor e que pode acrescentar para as pessoas, então esse vídeo acaba sendo mais distribuído. Então, se você acha que faz sentido, já faz aí essas ações agora e eu fico mais do que agradecida a você. Então, bora lá! Vamos entender aí então um pouquinho desse tal de autoconhecimento que tanta gente torce o nariz, né? Autoconhecimento nada mais é do que você se compreender de uma forma diferente, de você conseguir desenvolver em você as clarezas necessárias para entender quais são os sentimentos que acontecem, quais são as dores que acontecem, quais são as dificuldades que você tem. É no geral a gente se entender a partir das nossas forças, das nossas fraquezas, dos nossos limites, das nossas vontades e mais do que isso, entender por que a gente tem essa ou aquela vontade, esse ou aquele querer. Porque no geral a gente pensa, eu quero isso. Mas a gente não para entender, tá, mas por que eu quero isso? O que isso aqui gera na minha vida? Por que isso é tão importante para mim? É um exemplo simbólico, sei lá, vamos pegar um sapato aí pra mulherada. Eu quero esse sapato. Tá bom, você quer esse sapato. Mas por que você quer esse sapato? O que esse sapato gera em você? O que muda na tua vida ou nas tuas sensações a partir da aquisição desse sapato? E isso é autoconhecimento. É quando você começa a ir fundo na compreensão e no desenvolver aí clarezas sobre os teus porquês, sobre o que isso faz aqui ou gera
em mim em termos de sentimento que eu estou buscando tão fortemente conquistar isso. Então, de uma forma bem simples, autoconhecimento é você começar a de verdade saber quem você é, no melhor e no pior que você tem, porque nós somos sim seres duais e temos coisas muito boas, coisas não tão boas às vezes, e tá tudo certo. Quanto mais você desenvolve o teu autoconhecimento, mais você consegue ressaltar aí o que você tem de bom e amplificar isso, e mais você compreende o que você tem aí que não tá tão bacana, ou seja, os teus pontos de melhoria, para que você também possa se desenvolver em relação a isso. Afinal de contas, o propósito é a evolução contínua, é o desenvolvimento, é o bem-estar, é a felicidade. E quanto mais você se conhece, mais você consegue conquistar aí com facilidade essas emoções todas que a gente trabalha todos os dias para buscar e para estar em contato. Então, autoconhecimento, de uma forma simples, é basicamente isso. É você conseguir se compreender, você saber se descrever para alguém, por exemplo, de uma forma mais simples. Eu percebo a dificuldade, às vezes, em alguns pacientes, e vou te falar que na grande maioria, quando a gente pergunta, ok, mas como que você se vê, né? Que pessoa você é? Se você tivesse que se descrever para alguém agora, como que você se descreveria? Porque no geral a gente diz, eu sou fulano de tal, eu sou a profissional X, ou eu tenho 2 filhos, ou eu, ok, mas e você? Quem é? Né? Essa é a grande pergunta, e é essa pergunta que no geral a gente não para responder. E aí, né, eu ouço muito relatos, as pessoas dizem, Fran, eu não consigo dormir, né, a minha vida é uma correria, é uma agitação, eu chego em casa, eu faço tudo, eu vou deitar, e aí eu deito e a minha cabeça não para, e aí eu fico ali pensando e pensando e pensando e eu acabo perdendo o sono, né. O autoconhecimento, ele nos auxilia inclusive nisso, porque o que acontece? No geral, a gente está prestando atenção em tudo que está fora, a gente presta atenção na vida do outro, no problema do outro, ou no que o outro precisa fazer, e a gente não para, no geral, a gente não para tanto assim para prestar atenção em nós, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos. Então, no geral, eu nunca sei, né? A gente vai atropelando os dias. As pessoas relatam exatamente isso. A semana passou eu não vi, né? Já é segunda de novo. Meu Deus do céu, já foi um mês, já foram 6. E aí o que acontece? Foram todos esses períodos aí que foram passando por você e você não utilizou de forma a trazer, agregar coisas aí para o teu autoconhecimento, para o teu autodesenvolvimento. E aí a gente deita lá à noite e começa aquela agitação mental. E o que é essa agitação mental? Essa agitação mental é a gente não ter desenvolvido aí uma série de clarezas que são fundamentais para a nossa vida. E aí o que as pessoas fazem quando essa agitação começa? Vão para o celular, vão assistir ali um negocinho no Netflix, por quê? Para continuar fora. Porque eu brinco que à noite, quando você não tem mais os barulhos externos, né, muita buzina, muito carro passando, enfim, né, pessoas caminhando, correndo, conversando alto. Então, no geral, durante o dia, você está envolto aí por esses barulhos externos todos. Mas à noite, quando tudo isso para, aí sim é que você tem o maior barulho, que é o barulho interno, que é a agitação mental, que é o nosso diálogo interno ali, nos perguntando, nos confrontando, né? A gente se perguntando e se percebendo, às vezes, em alguns momentos, sobre quem eu sou agora, ou o que eu estou fazendo aqui, ou será que era aqui mesmo que eu queria estar? E aí as pessoas entram no conformismo, mas eu vim até aqui, agora deixa, ou agora tá bom. Então, quando você não desenvolve esse autoconhecimento, você fica até refém de uma vida que talvez nem era a vida que você queria ter. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar, né? As pessoas se acomodam, a nossa tendência natural é essa, é a gente indo para a acomodação, tudo aquilo que nos desafia mais, que nos tira da zona de conforto, de uma forma simples, o nosso cérebro está ali dizendo, viu, não, deixa assim, né? Porque ele não quer que a gente gaste energia, enfim, tem uma série de questões envolvidas ali, mas é muito importante, na verdade é fundamental que a gente comece a entender essa agitação mental, entender esse barulho interno que às vezes não nos deixa dormir, né? Por que eu não estou conseguindo? O que eu estou precisando pensar a meu respeito, ou a compreender aí em relação a mim, a minha vida, aos meus desejos, aos meus sonhos, os meus objetivos, os meus comportamentos, e que talvez eu não estou dando ouvidos para isso. Porque no geral as pessoas conhecem mais a vida do seu artista preferido do que a sua própria vida, né? A gente está o tempo todo ali vivendo fora, e quando você se depara com esse olhar para dentro,
Muitas pessoas realmente se desesperam, porque chegam lá numa fase da vida e dizem, caraca, nem era isso que eu queria fazer, né? Não era nem para isso que eu queria ter estudado, ou não era assim a família que eu queria, ou eu nem queria uma família, agora eu tenho, e agora o que eu faço com isso? E aí as pessoas no geral vão indo ali, meio que dentro dessa alienação e compreendendo ou carregando ali, né, o peso da história, que é aquilo que nos é imposto, né? Você tem que crescer, estudar, casar, ter filhos, enfim, se dedicar a cuidar disso. E nem todo mundo quer isso, né? Existem pessoas que querem sim. Mulheres, por exemplo, eu tendo muitas mulheres hoje, acho sensacional, mulheres que dizem, cara, eu não quero casar não, Fran, filho pra mim, não, obrigada, tô ótima sim, não me vejo cuidando de uma criança, né? Mas até bem pouco tempo essa não era uma opção. Mas que bom que hoje essas mulheres podem olhar para si e dizer, não, eu tô bem assim, eu não quero ser mãe, porque em algum momento não era uma escolha, né? E isso só vem também a partir do autoconhecimento. Como é que eu sei que eu quero ser mãe ou que eu não quero ser mãe? Se eu nunca parei para me perguntar sobre isso, né? Será que o que a história me diz? Será que o que a cultura me diz? Será que o que a minha família me diz ou a sociedade me diz é de verdade aquilo que faz sentido para mim? É de verdade aquilo que faz com que eu me sinta bem, com que eu me sinta feliz, com que eu sinta que eu estou construindo aí uma trajetória, uma caminhada de valor? E o autoconhecimento também contribui fortemente para isso, para que você possa viver uma vida da qual você se orgulhe, da qual você se sinta feliz e confortável dentro dela. Caso contrário, a sensação é sempre de que eu não vivi a vida que eu queria. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas repito aqui que um dos maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer é justamente o porquê que eu não fui quem eu queria ser, né? E aqui falando de autoconhecimento, muita gente não vai ser quem queria porque nem sabe quem queria ser. Essa é a grande questão, né? Eu recebo também muitos pacientes que se limitam muito nas ações. Isso aqui eu não vou fazer, Fran, eu não dou conta, né? E aí a pessoa de repente nunca nem tentou fazer aquilo, mas ela acredita com tanta intensidade que ela não dá conta e ela nunca parou para pensar a respeito dela e para entender que talvez ela já tenha dado conta de fazer infinitas coisas a mais do que aquela que ela supõe que ela não vai dar conta, né? E o autoconhecimento, de novo, tá ali, tá nesse olhar sobre você, tá nesse carinho sobre você, nessa atenção sobre você. Eu tenho no meu e-book, chama Transforme-se, e se você quiser até vou deixar o link aqui embaixo, mas o que eu trabalho muito ali dentro, né? Tem uma partezinha lá que eu falo de autoconhecimento, em que eu falo exatamente do marque um encontro com você. E esse nosso encontro com a gente, ele precisa ser diário, né? A gente dá uma atenção especial quando a gente marca um encontro com alguém, tem um compromisso, a gente se arrebenta, a gente corre, a gente está atrasado, mas a gente dá um jeito e a gente vai, e a gente se arruma, a gente se cuida, a gente vai, a gente está lá, a gente cumpre. Mas o maior compromisso que a gente deveria assumir com a gente, né, e que precisa ser diário, a gente não assume, a gente deixa para depois. E aí, com o deixar para depois, tem um montão de gente deixando para viver depois, para ser feliz depois, para amar depois, para evoluir depois, para construir suas histórias depois. O fato é que esse depois, ele é muito frágil. A gente não tem a menor ideia de quanto mais de depois a gente ainda tem, né? E algumas pessoas têm muito depois pela frente, outras pessoas têm muito pouco depois pela frente, né? Então é importante que a gente se desenvolva dentro do autoconhecimento para que a gente tenha agora as exatas clarezas a nosso respeito e para que a gente viva nesse momento que é o único que a gente tem, sem depois, sem mais, né? Mas e daí, Fran, se e mais e depois, né? É tudo muito vago. E de verdade tudo muito frágil. Então trabalhe dentro do real que se apresenta para você todos os dias, né? Você é uma pessoa real. E essa pessoa real aí, ela realmente se conhece? Ela sabe exatamente para onde ela está aí trilhando a caminhada dela? Será que essa pessoa aí que você está extremamente satisfeita na vida que tem, nas escolhas que fez? Isso é muito importante. Quantas vezes na tua vida você já se dispôs aí a pegar papel e caneta e escrever sobre você, sobre os teus comportamentos, sobre as tuas conquistas, sobre as tuas dores, né? Pegando o gancho aqui, escrever sobre nós é muito positivo, prazeroso, gera sensações muito bacanas, nos trabalha dentro de uma escrita terapêutica que traz resultados muito valorosos. Tem alguns estudos muito bacanas acerca da escrita terapêutica, de pessoas que conseguem desenvolver inclusive cura de algumas dores, doenças, enfim, trabalhando essa escrita, mas aí tema para um outro vídeo. Mas é importante que você saiba que passos como esse podem fazer toda a diferença. E quando a gente para pensar que talvez eu nunca tenha escrito sobre mim,
né? Talvez eu nunca tenha respondido perguntas a meu respeito, que talvez eu não saiba nem qual é a minha cor preferida, né? E aqui vou para o superficial, mas é que às vezes você não sabe responder nem o superficial, como que você vai responder coisas mais complexas, né? Se eu chego de bate-pronto e pergunto qual é a tua cor preferida, qual é a tua viagem preferida da vida, qual é o teu melhor amigo, qual é o professor que mais te marcou na vida, sei lá, qual é a música que você mais gosta, que te toca o coração, qual é a música da tua história, enfim, a pessoa fica, hã? Né? Porque às vezes a gente não parou para pensar sobre isso. E Fran, se eu não souber a minha cor preferida, tá tudo bem. Tá tudo bem se eu não souber a tua cor preferida, mas você precisa saber de verdade quem você é, para onde você tá aí trilhando os teus caminhos. E aí o que acontece? Quando eu não tenho essa clareza a meu respeito, eu acabo também desenvolvendo uma série de comportamentos, inclusive impulsivos, né? Porque eu nunca parei para entender por que eu reajo assim. Isso é muito importante de a gente desenvolver dentro do autoconhecimento. As pessoas, no geral, estão reagindo, mas elas não param para entender, tá, mas por que eu estou reagindo dessa forma? Ou por que o que o outro falou me incomodou tanto? Né? A gente se fecha, a gente diz, fica falando aí, sei lá, mal de mim, e aí a gente se dói, a gente sofre com aquilo, mas a gente não para entender, tá, mas por que será que a pessoa falou isso de mim? Né? Qual é a imagem, ou qual será a mensagem que eu estou passando através dos meus comportamentos, através da minha postura, né, através da minha história, através das minhas conquistas ou das não conquistas também. E é muito importante que a gente faça isso. Quanto mais você se desenvolve dentro do teu autoconhecimento, mais você tem aí relações valorosas, relações mais amenas, mais tranquilas, porque aí você para de ficar nessa coisa do reagir o tempo todo. Mais você se desenvolve dentro do teu trabalho, porque às vezes eu recebo pacientes que dizem, eu não consigo progredir, eu não consigo evoluir, mas aí de repente a pessoa está fazendo uma coisa que não era nem o que ela queria, né? E eu vou contar, eu até me assusto quando eu, enfim, faço essas observações, porque uma boa parte das pessoas que eu recebo, elas estão fazendo uma coisa que elas não queriam fazer, né? Mas, é porque surgiu essa oportunidade, Fran, daí eu agarrei, né? Ou, porque só tinha isso para estudar, daí eu fui, ou, porque eu não queria esperar mais um ano, daí eu fiz isso mesmo, né? E aí depois você não quer perder um ano, que você estudou um negócio que você não queria, daí você diz, eu não vou parar, porque agora eu já fiz um ano, então eu vou completar os 3, 4 que faltam, mas aí você não para pensar que são 5 anos que você desperdiça fazendo uma coisa que você não quer, que você não gosta, né? É importante que às vezes a gente se desenvolva dentro de identificações, sim, né? Às vezes eu brinco com os pacientes que eu digo, olha, você não precisa fazer o que você ama, se você aprender a amar o que você faz, mas às vezes a pessoa não está disposta a amar o que ela faz, ela quer de verdade desenvolver o sonho da vida dela, ela quer fazer outra coisa, e aí para não perder esse suposto tempo aí de um ano, talvez, aqui no exemplo simbólico, a pessoa perde uma vida, né? Perde uma vida sem poder fazer aquilo que ela gostaria, e a gente só tem essa chance. E as pessoas perdem tanto vida, perdem tanto emoções positivas e prazerosas, porque a sensação é de que esse negócio aqui não acaba, não tem fim, né? E o fim ele chega muito antes do que a gente consegue supor, porque não tem uma pessoa que a gente pergunte que não diga assim, meu Deus, está passando muito rápido, meu Deus, já foi mais um ano, né? Ou no caso, menos um ano, porque cada ano que passa não é mais um ano que tu tem, é menos um, né? E é importante se desenvolver dentro dessas clarezas, e enquanto você não se dispõe a se desenvolver dentro do teu autoconhecimento, se você não tem aí, ou não reserva 5 minutos do teu dia para pensar sobre você, a minha pergunta é, aonde que você pensa que vai chegar? Ou que tipo de história, que tipo de vida você realmente está construindo? Qual é o teu compromisso com você? Porque você assume um compromisso com o chefe, com a esposa, com o namorado, com o filho, com a vizinha, com a mãe, com a tia, com o papagaio, com o vô, com o cachorro. Mas a gente não assume o maior dos compromissos, que a gente não devia furar com ele de jeito nenhum. Para esse compromisso a gente não poderia nem atrasar, que é o nosso compromisso com a gente, com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas dores e com o nosso autoconhecimento, que vai de verdade nos direcionar aí para todas as outras coisas que a gente deseja desenvolver, conhecer, enfim. Então o autoconhecimento é mais do que importante. E aí você pode perguntar, tá, Fran, mas e se eu não me desenvolver dentro do autoconhecimento? Tá tudo bem, né? Só que aí, claro, você perde de desenvolver tudo isso que eu citei até aqui. Talvez você corra o risco aí de chegar lá no final e entender que nem era essa pessoa que você queria ser. E aí, se você já chegou no final, não dá mais tempo, né? Então, a ideia aqui do autoconhecimento é que você faça agora, enquanto talvez ainda haja tempo para você, ainda haja tempo para construir as novas histórias que você deseja viver, ou as novas relações, ou o novo aprendizado, ou o novo estudo. O fato é que vai continuar passando com você se desenvolvendo em relação a isso ou não.
Então a escolha, ela é sempre nossa, é o nosso livre-arbítrio real, né? Eu realmente pago o preço de viver uma vida na qual eu não me conheço e eu não sei o que eu quero, eu não sei o que me faz bem, eu não sei o que me faz feliz e tá tudo bem, eu chego lá no final e se eu me arrepender, deixa pra lá, né? Ou eu pago o preço de verdade de viver a vida que eu desejo, que eu sonho, que eu mereço, sabendo que eu vou cair e levantar, sabendo que eu vou querer desistir, que algumas vezes eu vou chorar, mas que lá no final eu vou dizer, uau, valeu a pena cada tombo, cada lágrima, cada desespero, porque cada um dos sorrisos que eu dei, de verdade, enfim, foram muito mais valorosos do que toda a dor que eu pude passar aí ao longo da história. Então, tá tudo bem, é uma escolha sempre tua, né? Eu tô aqui de verdade para te falar da importância disso, mas eu não tô aqui para te dizer que você tem que fazer, porque essa escolha, ela realmente é tua. E se você, assim, porventura dizer, não, Fran, vamos ficar assim de boa, tá bem. E o que eu costumo dizer para os pacientes é, ó, se você tá bem e tá feliz assim do jeito que você tá, e essa é a vida que você queria, tá tudo bem, continua assim, segue o baile, não tem por que a gente mexer aí em time que tá ganhando, em história que tá boa e feliz. Agora, se porventura você sente que alguma dessas minhas falas toca em você, né, ou que alguma dessas perguntas te gera ali um incômodo, um desconforto, ou que quiçá uma dúvida, autoconhecimento é fundamental, para que você agarre isso para ontem e já comece a desenvolver aí dentro da tua vida, né? Então, fundamental e importantíssimo. Eu coloquei aqui algumas perguntinhas, eu sugiro, se você tiver a possibilidade agora de pegar papel e caneta, eu vou começar te fazendo algumas perguntas e depois eu vou te dar ali algumas dicas para que você comece a implementar tudo isso na tua vida. Então, vamos lá. Faz aí o testezinho acerca de quanto mais ou menos você acha que você está se conhecendo. Pega teu papel e caneta aí, ou enfim, anota no celular. E aí, vamos lá. Então, a primeira coisa, quando eu pergunto sobre quem é você, o que primeiro vem na tua mente? Se eu chego, fulano, quem é você? Me conta aí, né? Quem é você, tua história, tua vida, como que você se descreve para as pessoas? Então, qual é a primeira coisa que vem aí dentro da tua cabeça? Escreve sobre você. Se você não for conseguir escrever agora, reserva aí, deixa esse vídeo salvo para que você depois, à noite, enfim, antes de dormir, você pegue papel e caneta e responda. Eu vou trazer aqui algumas perguntas poucas, mas você pode trazer infinitas outras perguntas aí para complementar essas que eu vou trazer para você. O que mais? Como que você se descreve para o outro? Então assim, não é quem é você, mas como que você se descreve para os outros. Ou seja, qual é a imagem a teu respeito que você procura passar para uma outra pessoa quando você se descreve. Porque é diferente. A forma que você se vê e a forma que você se descreve para as pessoas, elas são coisas distintas. Então, quando você se descreve para o outro, você está dando para ele a imagem que você quer que ele compre, né? Agora, quando você conversa com você lá no teu diálogo interno sobre quem é você, as coisas mudam totalmente de figura. Então, compreenda primeiro como que você se vê, quem é você, como que você se descreve, falando você com você, e como que você se descreve quando você está ali, de certo modo, claro, vendendo uma imagem para uma outra pessoa. E essa outra pessoa pode ser um amigo, um desconhecido, um irmão, um marido, um pai, enfim, não importa. Mas se perceba dentro desses teus diálogos e de qual é a imagem que você vende. E quando você fala dessa imagem que você quer vender, daí o meu convite é, se pergunte quanto de verdade dessa imagem que você vende é real. Quanto de verdade dessa imagem é você real. O que mais? Quais são as tuas maiores qualidades? O que você mais gosta em você? O que você faz que você diz, uau, eu sou sensacional aqui nesse negócio, né? Eu me sinto muito orgulhoso, orgulhosa disso que eu faço. Então, o que você mais gosta em você? E aí, claro, o que eu menos gosto? O que eu menos gosto em mim? O que me irrita em mim? Que comportamento que eu sei que eu tenho que eu não devia ter esse negócio, né? Então, a partir disso que eu não quero ter ou que eu não gosto em mim, quais são os pontos de melhoria que eu vejo? O que eu precisaria fazer? O que precisaria acontecer para que eu de verdade modificasse esses comportamentos que não estão me trazendo aí o bem-estar, enfim, que eu desejo? Quais são os teus maiores arrependimentos? Você já pensou acerca disso? Mas por que eu me arrependo disso? Porque de nada vale você lembrar dos teus maiores arrependimentos se você não contextualizar. Então, por que eu me arrependo disso? Né? Por que isso me dói? Ou será que eu perdoei? Será que eu não perdoei? Né? Como que eu poderia fazer diferente essa história? Né? Se eu pudesse voltar lá atrás para corrigir. Então, quais são os teus maiores arrependimentos, maiores dores? O que te gera mais desconforto? Né? Se ainda está muito presente em você e é algo que já aconteceu há muito tempo, o que acontece aí que faz com que você se mantenha tão refém e prisioneiro desse arrependimento? Por que você ainda não conseguiu se desvencilhar dele? É importante que você responda isso também. E aí, se eu pudesse voltar lá na minha história,
né? Quais são os comportamentos que eu não tive e que eu gostaria de ter? Quais são as ações que eu não tomei ou as decisões que eu não tomei e que eu gostaria de ter tomado e que eu sinto dentro de mim que se eu tivesse feito isso lá atrás hoje, a minha vida seria diferente? E o que essa reflexão me gera? E o que eu posso começar a utilizar dessa como aprendizado para fazer, para implementar aqui aonde eu tô? Porque se talvez há 10 anos atrás eu me arrependo de não ter tomado X decisão, será que nesse momento eu tô tomando essa decisão? Ou será que eu vou esperar mais 10 anos para estar arrependido de novo do que eu tô fazendo exatamente agora ou do que eu tô deixando de fazer? Que mais? E aí, claro, pra gente fechar um pouquinho essas perguntas, se eu pudesse projetar uma vida ideal para mim, mas eu quero que você pense sem o mágico, assim, eu ia ser perfeito, eu ia fazer... Não, falando de vida real, qual seria a tua vida ideal? Aí dentro dos recursos que você tem, né? De repente eu ia ter um pouquinho mais de dinheiro, ou de repente eu ia ter uma outra relação, ou de repente o meu corpo ia estar diferente. O que dentro do real, o que dentro do possível, né? Porque a gente fala que o impossível é só uma questão de ponto de vista e tudo mais, mas claro que a gente sabe que tem coisas que são impossíveis, né? De repente eu quero ter asas e sair voando, né? De repente eu vou conseguir voar num avião, enfim, num paraquedas, sei lá, mas as asas já não vai rolar tanto assim. Então, partindo do real, né, e claro que a minha função é sempre trabalhar ali para que as pessoas acreditem o máximo que elas podem nelas, mas dentro do real. Então, não fala coisas do tipo, quero ganhar na Mega Sena amanhã, né? É impossível ganhar na Mega Sena? Não, tem gente que ganha, mas quais são as chances reais de você ganhar? E se você não ganhar? Como é que fica a tua vida? O que você pode trabalhar dentro dos recursos que você tem? Então, se eu pudesse projetar aí uma vida ideal, será que essa vida ideal é a minha? É a que eu estou vivendo hoje? Ou será que falta muito? Ou será que não? Será que falta bem pouquinho? Se eu pudesse trocar de vida com alguém, será que eu trocaria? Ou eu não troco a minha vida por nada? É porque isso nos traz respostas muito importantes. Se eu pergunto para alguém, viu, você troca de vida comigo? A pessoa diz, troco. Eu digo, o que está acontecendo aí na tua vida que tá tão fácil assim de trocar? Né? Eu de verdade não troco a minha vida por nenhuma, de jeito nenhum. E o que isso me diz? Isso me diz que eu tô trilhando um caminho que tá coerente para mim, que eu tô aqui envolta por pessoas que fazem sentido para mim. Agora, se porventura eu tivesse vontade de trocar de vida e viver a vida de uma outra pessoa, isso também me diria muito a meu respeito, né? Quais são as escolhas que eu fiz que não são tão bacanas, ou qual é o meu comportamento dentro da vida que eu tenho hoje que não tá tão coerente? Então, responde essas perguntas, essas e todas as outras que surgirem para você, porque você vai perceber que uma pergunta puxa a outra e a outra puxa a outra, e quando você se dá conta, você conseguiu desenvolver uma série de clarezas a teu respeito, e isso é mais do que fundamental na nossa vida. E aí vamos então para as ações práticas aí em relação ao nosso autoconhecimento, para como é que eu implemento esse negócio na minha vida, né? E aí, claro que tudo que eu já falei até aqui para você já serve aí como sugestão para que você possa aplicar, ou seja, as perguntas, esse olhar sobre você, né, já é aí de grande valor e já pode te auxiliar muito. Mas para a gente deixar aqui de uma forma resumida e bem clara, bem descomplicada e bem objetiva, para não ter desculpa, para não começar a se desenvolver dentro do autoconhecimento, então eu vou trazer aqui algumas outras ações que são mega importantes de serem implementadas aí por você. Então, o que é muito importante? Primeiro, que você reserve um tempo para você. Porque a gente reserva um tempo para o vizinho, para o amigo, para o Netflix, para as redes sociais, mas a gente, no geral, não reserva um tempo para a gente. É aquele tempo para que você possa, de verdade, parar, olhar para você, conversar com você a respeito, sei lá, do teu dia, da tua semana, do teu mês, da tua vida. Então, o primeiro ponto é, você precisa reservar um tempo para pensar a respeito de você. Você vai pensar a respeito de você só naquele tempo que você reservou? Não. Mas é importante que você o tenha. E aí, no final desses passinhos aqui, você vai entender o porquê de reservar esse tempo, preferencialmente à noite, ali mais próximo da tua hora de descansar, enfim, para que você não tenha ali uma série de outros estímulos te perturbando, enfim, te tirando a atenção. Então, o primeiro ponto é, você precisa reservar um tempo para você. Para quanto tempo? Quanto você puder. Se você puder começar com 5 minutos, já é muito válido. Se até hoje você nunca reservou nem 5 minutos para pensar a teu respeito e agora você decide reservar aí 5 minutos, já está mais do que valioso. E aí, claro, conforme você sente a necessidade, você vai ampliando ou modificando aí esse tempo. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Depois disso, o que é importantíssimo que você faça?
que você decida olhar para você nesse tempo que você reservou. Que é o quê? É um tempo de você se fazer aí os feedbacks do dia. Então o que é muito legal? Que você separe lá aquele momentinho à noite e aí você faça uma análise, você faça quase como uma revisão do teu dia. Mas como que você vai fazer essa revisão do teu dia? Você vai fazer essa revisão do teu dia pautada nos porquês e nos sentimentos. Então, o que vai acontecer lá? Você vai dizer, cara, por que eu agi assim no meu dia? Né? Ou o que aconteceu no meu dia primeiro? E por que me gerou tal ou tal desconforto? Ou me gerou felicidade, alegria? Ou eu me senti mais leve? Então, é você de verdade parar, olhar para o teu dia e entender os teus porquês. De repente, é um dia que você enfrentou ali uma discussão com alguém. E aí você vai dizer, tá, mas por que eu reagi dessa forma? E você vai estar fazendo lá de noite, lá na tua hora de fazer o teu feedback, de olhar para você, de estar fazendo o teu resumo. Então você vai dizer, tá, mas por que eu reagi desse jeito? Por que eu respondi dessa forma? Né? De repente alguém que disse, você, sei lá, teu chefe chegou para ti e disse, você não está produzindo o que precisa, né? Você precisa se espertar, sei lá, se aligere aí. E aí você fica furioso da vida, de repente discutiu com o chefe, enfim, teve um comportamento que não gostaria de ter tido. E aí o que é importante? Tá, mas por quê que eu reagi dessa maneira? Né? Será que o que o meu chefe falou é real? Será que é uma mentira absoluta? Será que me feriu porque é mentira? Ou será que me feriu porque é verdade, eu não quero aceitar? Né? Será que isso me remete a eu não ter feito porque eu estava com preguiça? E aí quando alguém pontuou isso, me gerou ali um desconforto enorme e eu senti que eu precisava me defender de alguma maneira? Quando você não para se perguntar os porquês, você não entende os porquês. Então é importante que você se pergunte por que reagiu dessa ou daquela maneira. Por que eu reagi assim com meu marido ou com minha esposa? Por que eu respondi dessa maneira? O que o outro falou que tocou tão profundamente em mim que me fez ter esse tipo de reação? E isso você só descobre olhando para você, fazendo essa reflexão, se desenvolvendo aí dentro do teu autoconhecimento. Então se pergunte acerca dos porquês. Então a gente já sabe que tem que reservar um tempo, fazer o feedback, se perguntar acerca dos porquês. Por que eu fiz isso e não aquilo? Por que eu escolhi assim e não assim? Por que eu fui em tal lugar e não nesse? Então você vai fazendo um monte de perguntas aí acerca do teu dia para ir compreendendo um pouquinho mais sobre você, sobre os teus sentimentos, sobre as emoções que surgiram aí ao longo do teu dia também. Depois disso, o que é importante? Que ao longo do teu dia você já vai fazendo, mas isso você vai aplicar lá de noite também. Que você vai fazendo em alguns momentos do teu dia pausas para reparar como que você está se sentindo. Então, de repente, é aquela hora do eu tô indo pro meu trabalho. Como que eu me sinto quando eu tô indo pro meu trabalho? Eu me sinto feliz, com energia, eu vou animada, eu vou angustiada, eu vou triste? Como que eu me sinto quando eu dou tchau para alguém que eu gosto muito? Ou, sei lá, deixo os meus filhos na escola? Como que eu me sinto? E como que eu me sinto ao voltar para casa? Como que eu me sinto no meu almoço? Eu almoço sozinho, eu almoço com outras pessoas? Que tipo de sentimento essa conexão, ou essas pessoas, ou esse grupo geram em mim? Então você vai ao longo do teu dia se observando acerca dos teus sentimentos e do quanto isso te faz bem e do quanto não te faz bem. Porque existe uma série de pessoas que ficam prisioneiras, reféns, aí uma vida inteira de sentimentos que as fazem muito mal, porque elas nem entenderam que às vezes é a pessoa X ou Y que elas precisariam simplesmente dar tchau, dizer, viu? De boa, segue tua vida aí que sigo a minha aqui. Mas você precisa primeiro estar consciente para isso, senão não vai acontecer. E fazer isso, fazer essa análise é justamente estar mais presente para o teu modo consciente, porque no geral a gente está no automático. E a gente só vai vivendo e atropelando. Então quando você traz mais para o teu modo consciente, você começa a conseguir alinhar novas ações para mudar aí os comportamentos ou esses sentimentos que estão te gerando esse desconforto, esse mal-estar. De repente você foi comprar alguma coisa no teu dia e você pensa, tá, por que eu tô comprando esse negócio aqui? O que eu tô sentindo ao comprar, sei lá, essa roupa? Aí você dá uma olhada, o que eu tô sentindo ao comprar essa roupa? É uma roupa que eu precisava? É uma roupa que eu parei aqui e comprei aleatoriamente? Por que eu comprei aleatoriamente? Eu tenho o dinheiro necessário para essa roupa, eu tô comprando mesmo que eu não tenha esse dinheiro. E por que eu tô comprando mesmo que eu não tenha esse dinheiro, talvez? Então você começa a entender. E aí, de repente, você entende que essa roupa te gera a sensação X. E aí daqui a pouco você pensa que uma outra ação que tu faz também te gera a mesma sensação. E aí daqui a pouco você para, por exemplo, de gastar de forma desnecessária, ou de forma impulsiva, porque você entende que aquela sensação lá que a roupa estava te gerando, ou as compras estavam, você consegue a partir de um outro comportamento. E aí as coisas se abrandam muito. Então esse olhar sobre você, ele é fundamental, reforça, ele é indispensável. Quanto mais você se conhece, mais você se fortalece, mais você consegue trabalhar e os ajustes todos que são importantes de serem trabalhados dentro da tua vida. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai juntar tudo isso. E como que você junta tudo isso? Você junta tudo isso num diário.
esse é o meu convite final para você, que você adote aí um diário para fazer as suas anotações. Então, todas as noites, você dá uma olhada aí acerca do teu dia, se pergunta sobre os teus comportamentos, marca lá aquele encontro com você. Você já vai ter feito algumas pausas também ao longo do dia para pensar sobre o que você estava sentindo, o que isso me gera, o que isso aqui gera, o que isso aqui incomodou, o que isso aqui não incomodou. E aí você vai pegar tudo isso e vai colocar lá no teu diário. Para que serve para colocar no diário? Serve que você consegue ir ajustando diariamente, ou seja, são passinhos menores que você vai precisar dar. Pensa a gente pegar hoje a tua vida inteira, olhar todos os pontos de melhoria e ajuste e a gente querer implementar todos eles. Certeza que é um montão de coisa. Agora, quando eu faço isso só assim no passinho, um dia após o outro, facilita muito, fica mais leve. Então, de repente, eu entendi que hoje, sei lá, o meu aprendizado do dia hoje foi que eu não precisaria ter comprado a roupa, mas eu poderia ter ido, sei lá, na casa da minha amiga que me gerava um bem-estar bem legal. Opa, então amanhã, de repente, a hora que eu, enfim, perceber que eu quero ir lá comprar roupa, eu vou ir lá na amiga que me gera um bem-estar muito legal, a gente vai conversar, eu volto para casa, não gastei à toa, né? Não gastei de forma impulsiva. São esses pequenos ajustes. Tá muito mais no simples do que a gente pode supor. Mas enquanto você não está presente aí para todos esses sentimentos, para todas essas emoções, você acaba se atropelando e achando que é muito mais difícil do que precisa ser. Então o meu convite para você é, de verdade, se dedica a olhar para ti. Se dedica sim a fazer valer a pena aí a vida que você tem, ou trabalhe para conquistar a vida que você deseja conquistar. E quando eu falo trabalhe olhando para ti, trabalhe se reforçando nos pontos positivos que tu tem, trabalhe olhando os pontos de melhoria. Com os feedbacks diários você já vai entender os teus pontos positivos e os teus pontos de melhoria. E aí, claro, não faz sentido você entender isso se você não for trabalhar por eles. Então ressalte aquilo que você tem de positivo, de bacana, as tuas potencialidades, as tuas forças e trabalhe para desenvolver aquilo que é um ponto de melhoria, um ponto de ajuste ali para você que talvez te gere um incômodo, aí um desconforto. Então se trabalhe no passinho. É diário mesmo. Se permita olhar para você e eu garanto que daqui a uma semana, um mês, 6, um ano, você vai ver coisas incríveis a teu respeito que talvez ao longo de uma vida você nunca tenha visto, nunca tenha sentido, nunca tenha percebido. Imagina como fica a tua vida daqui a um ano, quando você de verdade se conhece, sabe quem você é, o que você deseja conquistar, o que te faz bem, o que te faz mal. Pensa como é que fica o teu trabalho daqui a um ano, se você de verdade sabe o que faz sentido para você dentro do teu trabalho, ou se de repente você se dá conta que não é nem isso que você quer fazer e talvez daqui a um ano você possa estar fazendo aquilo que você de verdade deseja, o que muda na tua vida. Pensa daqui a um ano, você se conhecendo, trabalhando diferente o teu controle emocional a partir do teu autoconhecimento, como é que ficam as qualidades aí das relações que você tem, né? Como é que fica a tua relação com as pessoas, como é que fica a tua relação com você. Imagina daqui a um ano, daqui 5, daqui 10, você poder de verdade estar contando a tua história na tua melhor versão, porque você pagou o preço de construir isso por você. Então se você acha que faz sentido, aplica, implementa, tem uma série de dicas, de sugestões, de insights, de reflexões dentro desse vídeo. E se faz sentido para você, é importante que você implemente, né? Se você só aprendeu e não usou, não vai adiantar para nada. A gente brinca que o conhecimento que você tem e não usa é um conhecimento que não serve para nada, né? Não adianta nada eu saber que isso aqui faz mal ou isso aqui mata se eu continuo fazendo. Então, aplique, implemente aquilo que você pode levar aqui desse vídeo. E se você acha que fez sentido, se você acha que pode tirar aqui alguns insights valorosos, curte esse vídeo, comenta, compartilha, marca as pessoas, né? Aquelas pessoas que você acredita que a gente também pode tocar um pouquinho a partir desse vídeo, que também estão precisando ou merecendo se desenvolver dentro do seu autoconhecimento, para que viva de uma forma mais positiva, com mais leveza, com clareza, para que possam de verdade ir mais longe, para que possam de verdade aí ressaltar os pontos positivos que tem e se desenvolver dentro dos pontos de melhoria. Gratidão enorme, vídeo longo. Se você ficou até o final desse vídeo, isso já diz muito sobre você. Olha o autoconhecimento falando aí, já fala que você tem interesse, que você busca, que você deseja sim implementar coisas positivas na tua vida. Você podia estar vendo qualquer coisa agora, né? Você podia estar rindo, vendo piada, assistindo, sei lá, uma série do Netflix e você está aqui. E isso nos diz que você está aqui porque você quer trabalhar teu autoconhecimento, teu desenvolvimento, tua vida, porque você acredita que de verdade pode ser mais. Então, parabéns por isso.
Gratidão enorme, e eu só vou reforçar que eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo do e-book que eu citei aqui dentro do vídeo, se você achar que faz sentido, totalmente voltado para essa nossa questão de desenvolvimento pessoal, mudança comportamental. E lembra de novo, curte, comenta, compartilha, quanto mais você faz isso, quanto mais você interage nos vídeos, mais os algoritmos aí das redes sociais todas entendem que esse é um vídeo de valor, e aí ele acaba compartilhando mais e distribuindo mais aí para as pessoas, tá certo? Um beijo grande no coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!